Gente, olá, olá! Hoje o Luciano tem uma história para contar para gente do trabalho dele, um desafio que ele está vivendo, e ele vai compartilhar, a gente vai dar pitaco, vamos discutir aqui um pouco essa situação. Conta lá para gente, Luciano. Eu só acho que a gente tem que dar pelo menos 1 minuto entre o bastidor e a abertura, senão não dá para parar de rir, pô. Mas vamos lá. Eu tenho 2 projetos que eu estou trabalhando aqui. São 2 empresas multinacionais. Uma é canadense, a outra acho que é inglesa. E tem 2 pessoas, uma em cada empresa, né? Uma é responsável pelo planejamento da fábrica de uma das empresas. E o outro é o supervisor de operações, o supervisor da fábrica, mais alguma coisa. E ambos estão bem distante da operação, em estados diferentes, inclusive. E quando falo em estados na Austrália, é longe, hein, porque os estados aqui são grandes. Então, a Austrália é do tamanho do Brasil quase, tem só 6 estados, né? Então, você precisa imaginar o tamanho. O que vocês acham? A primeira pessoa que eu falei, a do planejamento, ela já está há 2 anos fazendo isso. Vocês acham que está funcionando bem, está funcionando mal, tem muito problema? E a outra tem, acho que 2 meses que eles estão nessa situação. O que vocês encaram como paradigma? Vocês encarariam um negócio desse na empresa de vocês? E se alguém pedisse ajuda depois, o que vocês falariam? Pergunta, eles ficam assistindo os vídeos assim da fábrica, acompanhando a operação no painel de controle, assim, tipo um controlador de voo que tem os vídeos. Tem, assim, tem live, né? O funcionário liga, chefe, eu vou fazer uma live na fábrica, sai andando pela fábrica para ver. Em nenhuma das 2 fábricas não tem isso. Nenhuma das 2. Então, aproveitando, passando a bola e apresentando já vocês, Rosa, Alice, Guilherme, boa noite aqui para mim, bom dia para vocês. O que vocês acham? Cara, quando você falou que tinha essa história, eu achei que tinha a ver com a pandemia, né? Aí agora você vem e fala que tem 2 anos que o cara tá no remoto. É dureza, né? Eu acho o seguinte, cara, o cara do planejamento, se é planejamento da fábrica, você fala. Planejamento da fábrica. Não, se é planejamento, não programação, né? Se o cara está indo até o plano mestre de produção, eu acho que até vai, se tem alguém fazendo a programação ali, olhando o dia a dia e alterando. Né? Planejamento é programação. Então não vai, cara. O cara tem que estar... porque precisa de agilidade, sabe? Você precisa ter os inputs rápidos, reagir rápido, entender o que está acontecendo rápido para fazer entrega para o cliente. A não ser que sua fábrica tenha excesso de capacidade aí, né? Beleza. Agora, e o supervisor, cara, não supervisiona, né, cara? Esse não é o cargo dele, né? O cargo dele não condiz com a função dele, né? Supervisionar implica de você estar visionando, né? Você tem que estar vendo. Então, ele tem alguma função que não supervisionar, né? Mas é um assunto interessante, porque é um desafio que foi lançado aí pela quarentena. Um trabalho remoto, muita coisa sendo feita online e gestão de equipes, tudo, e é um desafio, inclusive, muito atual e forte para as áreas de RH, né? Como eu construir equipes e liderar remotamente, né? Só que eu acho que nesse caso específico, cara, assim, se você não tem isso já construído, né? Alguém tem que estar lá vendo, né? Se você não tem equipe lá vendo, né? Quando a gente fala de fábrica, cara, é muito difícil, muito mesmo. E aí, meninas? Eu arriscaria, assim, a dizer que dentro de um contexto fora da quarentena, acho que vira meio que uma muleta você dizer que daria para fazer remotamente. Me parece mais uma coisa de criar uma distância por uma dificuldade da própria pessoa de assumir essa responsabilidade. Ou o cara é um supervisionário, ele já via que dali 2 anos iria ter uma quarentena, então ele estava preparando o chão de fábrica dele como um bom visionário para
realizar isso, e quando chegasse a quarentena, as pessoas já estão capacitadas, treinadas, tá? O fluxo está definido e aí vai funcionar legal. Mas do que você está dizendo, parece que não é bem isso. Então, na verdade, não se desenvolveu, de fato, a possibilidade de se avaliar, de fato, o Gemba, né? Então, assim, ou perdeu-se a oportunidade, o time de, assim, usar o trabalho remoto como uma possibilidade, e aí identificar os ganhos, as perdas, o que teria que melhorar durante esse período de 2 anos, então, de fato, fazer kaizens para melhorar. Então, a gente quer otimizar custo no sentido da alta liderança, ou da liderança um pouco acima da supervisão, conseguir estar mais presente, mesmo que remotamente. Então, assim, se ele tivesse criado um mecanismo e tivesse implantado melhorias contínuas nesse processo, talvez ele tivesse hoje obtendo resultados, inclusive, diferentes. Então, acho que não é descartar essa possibilidade, mas ela, da mesma maneira que no presencial, precisa existir os princípios da gestão que são fundamentais. Avaliar a partir de dados e fatos e corrigir distorções e fazer melhorias contínuas, né? O Guilherme é mais moderninho, né? O Guilherme está no meio das startups, ele está no meio da tecnologia, e isso é uma tendência, né? O trabalho remoto, na verdade, ele é uma grande tendência, né, mundial, e a pandemia acelerou essa tendência, porque o trabalho remoto tem muitos benefícios, né? E um deles é a redução drástica de custo, de tempo de deslocamento, né? Se a gente fala em cidades como São Paulo, que tem um trânsito intenso, né? Então o ganho pode ser bem interessante, né, para o colaborador e para a própria empresa, questão de custo, mas quando a gente fala de linha, não sei se eu estou sendo muito, não sei, das antigas, assim, mas assim, quando a gente fala de Lean, eu sinto que um dos bens assim mais preciosos que a gente tem no Lean e que mais ajuda a gente a transformar, a gente a entender o que está realmente acontecendo, a melhorar, como a Rosa falou, é o Gemba. Então, e fora a liderança, né, que é aquele desenvolvimento, a presença da liderança, da supervisão, entendendo o que está acontecendo, observando, sabendo fazer as perguntas certas. Eu acho que dá para fazer isso de maneira remota, mas eu acho que a gente perde muito essa coisa do feeling do Gemba, né, de observar os fatos, mais até do que os dados, também tentar entender, né, observar, enxergar as oportunidades de melhoria e liderar as pessoas, né, as equipes, desenvolver as pessoas ali, onde as coisas realmente acontecem, né? Então, assim, eu gostaria de ver, de saber um case, ou ouvir, assim, talvez o Luciano possa até dar um fechamento, assim, né, do que ele achou. Isso é possível ter uma liderança presente, uma liderança que enxerga o Gemba, que desenvolve as pessoas, que trabalha com as pessoas nas melhorias, assim, então, para ver se isso é possível, né? Eu gosto de pensar que sim, pode ser que sim e tal, mas ainda tenho dificuldade de visualizar isso. Então, deixa eu contar a história inteira, né? A parte do planejamento, né, a pessoa que trabalha no planejamento, é muito mais fácil do que a segunda. Porque realmente, se você tem uma boa informação, você consegue fazer um planejamento de médio prazo, e fazer a programação também não é tão complexa, especialmente se você tiver alguns elementos aí que sustentam a programação, que fazem até a posição do planejador ou do programador ficar redundante, né? No caso do segundo exemplo, do supervisor, é mais complexo mesmo, porque uma das grandes coisas que ele tem que fazer é desenvolver as pessoas, né? Ajudar em solução de problema, melhoria contínua e tudo. E se você não
não está lá, você imaginar qual é o problema é mais complexo. Em ambos os casos, o que foi feito para que isso funcionasse, basicamente foi dar autonomia para quem está no chão de fábrica. Então, no caso da pessoa que trabalha na programação, no planejamento, o que eles fizeram? Tem uma pessoa muito forte na fábrica que ajuda a fazer a programação acontecer. Então, ou seja, aí fica tranquilo o trabalho da pessoa que está na programação, né, no planejamento. E no segundo caso, o que eles fizeram, eles pegaram esse supervisor que cuidava da fábrica, eles quebraram a fábrica em células e deram autonomia de supervisão para líderes de cada célula. Então, é como se eles tivessem criado pequenos supervisores. O que é sensacional, né? Porque você acaba tendo que desenvolver as pessoas e ainda assim mantendo um nível de liderança no chão de fábrica. Então, ou seja, ambos os casos funcionam porque, na verdade, você não tem 100% remoto, né? Você tem aí uma pessoa que funciona mais como um mentor, um coach, aí o Gui pode me ajudar com a diferença, remoto, mas você tem, de fato, pessoas ainda assim que estão lá no Gemba, né? Ajudando a fazer as coisas acontecerem. Então, é o único jeito que eu vejo funcionando. Eu não vejo funcionando 100% remoto, não. Eu concordo com vocês. Chega a ser um retrabalho, então, Luciano. Tipo, duas pessoas na mesma função, assim. Não, em nenhum dos casos. Porque até os conhecimentos são muito distintos, né? No primeiro caso da pessoa da programação, ela nem tem o conhecimento técnico da fábrica. Ela não entende das máquinas, nada disso. Sabe o output, tudo, e o Guilherme matou a pau, realmente tem capacidade ociosa, então ajuda muito. E no segundo caso, a pessoa tem mais conhecimento técnico, mas os líderes das células, eles têm mais o conhecimento do dia a dia, né? Então acaba balanceando bem, porque os problemas que tem que subir, acaba até ajudando, na verdade, a priorização de problemas. Porque você não tem lá a pessoa para ficar pedindo ajuda toda hora, né? Então você realmente prioriza quais são os problemas que têm que ser escalados para esse supervisor. Esse eu confesso que me surpreendeu bastante. Eu achei que não ia funcionar. E acho que só funciona porque tem bons líderes. Você sabe que depois que eu falei, eu fiz umas anotações aqui do que falar mais, e uma das coisas que eu anotei foi equipes autônomas, né? Então, assim, para fazer isso funcionar, esse sonho da equipe autônoma aí que várias empresas têm, tem que existir, né? Você tem que ter uma equipe com autonomia, poder de decisão ali no chão de fábrica, né? Que é o que você está falando desses mini supervisores aí por célula, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, nesse cenário, eu não entendo a necessidade desse supervisor, entendeu? À distância, remota. Porque deve ter alguém acima dele que está na fábrica, né? E talvez esse cara não seja um cara de... então. E talvez esse cara não seja um cara de produção, né? Você está falando que ele é um cara mais técnico, talvez ele seja um cara de engenharia de processo, engenharia industrial, né? E ele só tem um nome de cargo errado numa função errada, né? Porque na verdade, ele acumula funções. Então. Porque no fim é isso, o cara é técnico, ele tem que discutir processo, né? Tem que discutir o dia a dia, a gestão do dia a dia ali, né? E ainda mais se você tem alguém fazendo isso, né? Então, parece uma função meio supérflua, né? É isso, cara. Eu continuo achando muito difícil eu acho que, cara, para serviço, para processos administrativos, é muito possível você ter equipes remotas, trabalhando online, né? Porque como o processo não é físico, é fluxo de informação, você consegue tocar, tem várias ferramentas aí para você enxergar o que está acontecendo. Eu acho que funciona, cara. Para a produção, cara, eu acho muito difícil, é isso. No final, não é ele que é o supervisor é esse pessoal que está abaixo dele que está na linha fazendo, entendeu? Mesma coisa para saúde, né, Guilherme? Exato. Como é que você vai ver de longe, né? É isso, é um processo físico, né? Você está andando ali com pacientes, né? Mesmo com a hype aí de BI, né? De Business Intelligence, dashboards, cara,
não serve, né? Eu falo muito, o problema de dashboard é que quando você vê, já foi, né? Você já perdeu. Né? Então, ele não está te dando o tempo real ali do que está acontecendo. Mesmo que ele te dê agora, olha o que está acontecendo agora. Né? Alguém tem que estar lá vendo para entender. Então, eu acho muito, muito difícil. Assim, eu acho que a questão do trabalho remoto, equipes remotas, supervisão online, funciona muito bem para serviços, processos administrativos. Aí sim tem muito ganho nas empresas, não só do deslocamento, mas tem empresa aí que está economizando área, economizando IPTU, porque está se desfazendo de prédios aí para ficar com a equipe remota. Aí você paga um coworking, que é alguém que o pessoal pode se encontrar de vez em quando, que é muito mais barato. Né? Mas para processos físicos, né? Tem que ter essa figurinha aí do mini supervisor. Sabe que esse comentário do Guilherme me remeteu a um Lean Hub que nós comentávamos muitas vezes, a dificuldade das lideranças de compartilhar a decisão com o pessoal da linha de frente direto, né? E que isso vale para todos os serviços, principalmente quando você tem funções meio estratificadas, tipo, o engenheiro, ele tem um grupo de técnicos que trabalha com ele, então, assim, ele tem que estar seguro do papel dele para ele atribuir ao corpo técnico dele a gestão dali. Se ele for inseguro e achar que a decisão final é dele, assim como o enfermeiro, que tem os técnicos de enfermagem, se ele não confiar, não acreditar que aquelas pessoas possam tomar decisões, possam definir coisas e se sentir o tempo todo que qualquer coisa deva passar por ele vai, na verdade, ele pode delegar em algum momento isso, mas depois a insegurança vai fazer com que ele tente abortar isso, né? Porque, de fato, os processos em que as coisas acontecem de maneira muito físicas e da produção em si, então, um produto em saúde é você produzir cuidado, mas é com o paciente sendo mexido ali, então você tem que ver como é que essas coisas estão acontecendo. Esse Lean Hub, eu não sei em qual momento, mas a gente poderia tentar lembrar isso e tentar colocar até como um link meio complementar, que a gente chegou a comentar isso, acho super pertinente você falar isso, Gui, porque de fato é muito importante mesmo, né? E assim, na saúde, por exemplo, a gente teve um movimento que meio que assim, a pandemia empurrou a saúde para uma outra condição. O que a saúde não fez nos últimos 15, 20 anos, ela teve que fazer em um ano, em vários processos, né? Várias pessoas foram colocadas em trabalho remoto, mas as pessoas que acompanham o cuidado, médico, enfermeiro e tal, tá tudo lá na linha de frente. Então, quando se fala da telemedicina, é a telemedicina em que você acompanha resultados dos pacientes, em que você define determinadas condutas por via remota, mas em Preventiva, determinadas... né, Rosa? Oi? Preventiva, tal, você consegue fazer isso, mas determinadas situações o profissional pede para ver o paciente. Então, assim, ele não consegue, até porque seria imprudência dele, ele cairia na imprudência de tomar uma decisão sem realmente avaliar a clínica através de todos os componentes da clínica, auscultar, avaliar, né, sentir realmente o paciente. Então, acho que esses dois aspectos, então, assim, a telemedicina, ela veio para ficar, foi um ganho fenomenal. Então, por exemplo, estava travada as discussões da psicologia, se o psicólogo poderia ou não fazer atendimento remoto, hoje é uma verdade. Vários psicólogos deixaram de ter consultórios porque eles passaram a atender dentro das suas casas, tal. Então, isso reduziu o custo de várias clínicas e tudo. Então, assim, acho que tem que ser meio cuidadoso nisso, né? Dependendo do produto final. Só rapidinho, para vocês não acharem que os caras são um exemplo de liderança, tá bom? Eles não fizeram essa transição direto do supervisor remoto para equipes semi-autônomas. Eles tomaram na cabeça um mês tentando fazer isso funcionar só com essa pessoa e viram que não dava certo. Então, existia um gap
né, de informação e de capacitação, que o caminho natural a ser traçado foi o de dar autonomia para as pessoas que estavam no chão de fábrica. Rapidinho, né? Agora, esse cara é sócio ou ele é muito fera? Por que mantém o cara à distância? Ele trabalha na área de projetos da empresa, na verdade, esse é o cargo principal dele, e a área de projetos é nesse outro estado. Entendi. Fala, Rosa, eu te cortei, você ia comentar alguma coisa. Não, passou. Tudo bem. Passou assim, fez, assim. Eu lembrei de alguma coisa. E foi. O consenso lembrei, é que não dá, lembrei. né? Vai lá. Um minutinho só. Há um tempo atrás, foi feita uma discussão na área da saúde dessa coisa das células, sabe? Então, de você ter células que trabalham. Então, inclusive, os organogramas se organizariam assim. Você tem lá a autogestão e tal, mas seria uma gestão muito mais horizontal, porque você trabalharia com células. Rapaz, deu um quiprocó, porque essa coisa da organização hierarquizada através de cargos e tal, e as próprias pessoas dizendo, não, mas eu não ganho para ser liderança e tal. E isso aconteceu tanto nos serviços públicos quanto privados aqui do Brasil. Foi isso que passou aqui. Mas eu acho que célula e saúde tem tudo a ver. Mas tem a questão hierárquica na saúde, é muito forte. É muito forte, mas o modelo que eu mais gostei de organograma é o do IOV. Eles têm os gestores do fluxo, né? O Manager Flow, o MFV, né? O Manager Flow, velho, acho que que são os gestores da jornada. É muito legal, porque alguém que está olhando o processo como um todo, aí o paciente não fica perdido, né? Entre as caixinhas, alguém está olhando para a jornada toda dele. Achei muito legal. Isso é um quebra de paradigma grande. Pode ser tema para o próximo Lean Hub. A Nestlé tenta fazer um negócio desse também, mas é só na área de melhoria. Até onde eu saiba, né? Não sei se mudou. Beleza. Então, o consenso é que 100% remoto, no way. Processos físicos, no way. Maravilha. Vai lá, Gui, aperta os botões aí. Muito bem, aperte todos os botões. Alice de máscara. Que isso, Alice? Use máscara. Parece a máscara do exército lá. Pô, eu achei Aperte todos os botões em volta desse vídeo, menos dislike, que eu sei que se você gostou. Aperta aí o like, subscrever, compartilhe com seus amigos e comente. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.